Bom dia, gente! Como eu falei na última aula, hoje nós vamos corrigir os exercícios da apostila. Peguem a apostila, abram na página 9 e vamos começar. Aqui eu coloquei a letra da música que será trabalhada. Vou postar o vídeo na plataforma para quem quiser rever e conseguir interpretar melhor o que nós vamos trabalhar já. Facilita a forma como a Elis canta cada coisa, cada palavra que nós temos aí, principalmente a palavra Brasil com Z e Brasil com S. E vamos adiante. Aqui eu fiz o vocabulário, tanto das plantas quanto dos animais que são citados, e os autores e obras que nós temos na nossa história, certo? Na história brasileira. Há também uma exaltação da sintaxe da língua portuguesa, nas onomatopeias, como eu já tinha explicado, que mostra as inúmeras possibilidades que a nossa língua tem. Nossa língua é riquíssima, mesmo sendo difícil para alguns. Ela é muito rica, muito cheia de possibilidades. Aqui eu coloquei as imagens dos animais, das plantas, do instrumento alaúde. E uma curiosidade é a história do urural. Eu coloquei esse jacaré de papo amarelo, mas o urural, ele na verdade é uma lenda urbana. Ele faz referência a uma lenda urbana do Rio de Janeiro, lá da cidade de Campos, que tem duas versões. Tem a versão de um monstro mitológico que atormentava os pescadores da região e de um rapaz apaixonado que, por uma razão ruim, acabou morrendo afogado num rio, e dizem que ele vive lá naquele rio até hoje como um jacaré gigante que ele foi transformado. Mas se você quiser entender melhor essa história, pesquisa no Google, que vai estar lá completinho. E vale a pena, é uma curiosidade interessante. Aqui nós temos mais alguns animais que são citados na canção. Essa planta cunhãs, ela pode ser tanto a planta como vocês estão vendo, quanto a referência à mulher. Por último, nós temos aqui, mais uma vez, as onomatopeias. Nós temos um pedido de socorro do Brasil ao Brasil, que nós vamos ver depois o que significa. Tinhorão pode ser uma planta, como também pode ser um pesquisador que teve um grande pesquisador que ainda está vivo. Atualmente ele tem 92 anos. E ele foi um grande pesquisador da música popular brasileira. Mais algumas imagens e vamos para as questões. Deixa eu só conferir se está gravando direitinho o meu áudio. Está gravando. E vamos às questões. Página 9. A canção, nos seus versos iniciais, aponta para a possibilidade da existência de pelo menos dois Brasis, já que afirma que um não conhece o outro. Letra A. Caracterize, segundo a sua percepção, cada um desses Brasis. Então, o primeiro Brasil que a gente pode citar é o Brasil com S, que mostra o Brasil nacional, o Brasil visto daqui de dentro, a visão do brasileiro. E o Brasil com Z é sob a percepção estrangeira. Isso fica também explícito na canção da Elis, na interpretação da Elis Regina ao cantar essa composição. Letra B. Destaque alguns termos conhecidos por você. Você vai olhar lá na canção quais termos foram familiares e você vai escrever aqui. Então, é uma resposta pessoal, ela pode variar bastante. Número 2.
a canção apresenta o termo querela, que significa reclamação. Qual é a reclamação evidenciada na canção? Quando vocês leram o texto, quando vocês ouviram a Elis cantando, vocês conseguiram entender muitas coisas, entender a maior parte das palavras, ou elas ficaram muito nebulosas, o que significava cada coisa? Então, é justamente isso que a música critica. Ela critica o desconhecimento em relação às coisas que verdadeiramente existem no Brasil, sobre a sua própria identidade. Os brasileiros não conhecem o próprio país. Essa é a crítica que está na canção. Qual é a estratégia que o autor da canção utiliza para evidenciar o desconhecimento que se tem sobre o Brasil? Como que ele faz para deixar isso bem claro para a gente? Ele usa termos indígenas, ele exalta a sintaxe da língua portuguesa, ele faz várias referências a artistas nacionais e suas obras. E a gente não pega, a gente não percebe. A gente só percebe depois, com um olhar mais atento, o que é cada coisa. Página 10, número 4. Na canção, há referência a artistas, obras e lugares conhecidos. Identifique essas referências citando os nomes dos artistas, das obras e dos lugares mencionados. Comente a forma como o autor evoca cada um deles na construção de querelas do Brasil. Então, agora, a gente vai tratar especificamente de cada um desses elementos que foram citados na música e que a gente precisa ter uma visão mais intimista para conseguir pegar, ter um conhecimento a mais para conseguir enxergar. O primeiro de todos é o Tom Jobim, músico brasileiro de renome internacional. O Tom Jobim ele foi citado, se eu não me engano, 4 vezes na canção, e ele teve atribuído ao nome dele um termo indígena, Açu, que significa grande. Jobim Açu, e um outro termo que era Acarori, Jobim Acarori. Ambos os termos fazem referência à grandiosidade, à grandeza. Então, nada mais justo do que começar a nossa resposta falando de Tom Jobim. Guimarães Rosa escreveu a obra Grande Sertão, Veredas. Ele foi citado no verso da terceira estrofe, Sertões, Guimarães, Baquianas, Águas. Então, aqui nós temos outra referência a um autor e obra. Vila Lobos, músico brasileiro que elevou nossa música lírica a status internacional. Referência a uma de suas obras é Baquianas Brasileiras, que está no mesmo verso do Guimarães Rosa. Mário de Andrade, escritor brasileiro, inovador e grande conhecedor do folclore nacional. A obra citada é Macunaíma. Aqui nós temos a junção de Marionaíma, que é Macunaíma com Mário. E também tem K. Andrades, que pode estar fazendo referência a Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Carlos Drummond de Andrade, os 3 Andrades. O título Querelas do Brasil, é importante falar dele, vem da música Aquarelas do Brasil. O termo querela significa conflito, discussão, o que já nos mostra a intenção do autor. Enquanto em Aquarela temos a exaltação do Brasil, em Querela temos uma problematização do assunto. Isso quer dizer que que as duas canções aqui em Querelas a gente já tem algo
mais crítico, uma visão mais crítica de como as coisas estão acontecendo, como o nosso país é visto, qual a identidade que ele tem. Também são citados diversos bairros da cidade do Rio de Janeiro, como Madureira, Olaria, Bangu. A enumeração desses lugares corresponde ao Brasil, que o Brasil não conhece. Por exemplo, quando o Ipanema aparece lá no finalzinho, Ipanema foi um bairro que ficou muito conhecido por conta da música Garota de Ipanema. E ele meio que retratava o que era o Rio de Janeiro, definia o Rio de Janeiro, a visão do nosso estado, da nossa cidade. Qual é a questão dele vir lá no finalzinho? Ele pode simbolizar justamente esse Brasil com Z, que não conhece o Brasil com S, que está implícito em Cascadura, Cordovil, Cabuçu, Caxambi, todos esses bairros citados antes de Ipanema, que são bairros da Zona Norte, da Zona Oeste e da Baixada. Número 5. Geralmente, um blog é um espaço privado em que uma pessoa expressa seu ponto de vista sobre determinado tema e deixa espaço para que os leitores comentem o que leram, concordando, discordando ou acrescentando algum aspecto ao texto. Como um leitor crítico que já conhece a canção a que o texto faz referência, comente alguns pontos do texto apresentado. Então, você vai pegar a canção que o texto cita aqui, e todo o conteúdo que você leu nesse texto e vai elaborar a sua reflexão. Então, é uma resposta pessoal. Número 6. O texto lido foi postado em 2009 e acessado em 2014. Levando em conta os aspectos políticos culturais citados, você considera que suas observações são atuais? Por quê? Bom, as observações que foram feitas aqui nesse texto podem ser consideradas, sim, atuais, justamente por elas não serem de fácil resolução. Não é fácil resolver isso, tudo isso que foi citado aqui a curto prazo. São problemas que precisam de um tempo e muito trabalho para serem resolvidos. 7. O termo termina com a afirmação que o Brasil não se resume às 3 palavras que são elencadas no princípio da argumentação: futebol, carnaval, praia. Considere as tantas outras palavras que podem definir o Brasil. Enumere pelo menos 5 das que o autor emprega e que poderiam ser, na sua opinião, representativas do nosso país. Justifique cada escolha. Bom, aqui eu fiz uma sugestão de algumas palavras que podem definir, que é trabalho, democracia, esperança, festa, luta. Todas elas eu acredito que mostram muito bem o que é o Brasil, o que é o povo brasileiro. Sejam um pouco otimistas ao responderem essa questão, certo? Não sejam pessimistas e escrevam só coisas ruins a respeito do nosso país. 14, página 14. Leia as afirmações a seguir, que são postulações de 5 movimentos distintos da vanguarda europeia. Observe a seguir cada imagem que lhe apresentamos e depois associe as afirmativas às letras das reproduções das pinturas, escrevendo nos parênteses a letra correspondente a cada uma delas. Então, na número 8, a gente vai ter que fazer a associação das pinturas, das características das pinturas com os textos que estão escritos aqui. Número 8. Como a arte não é coisa séria, deslocam-se objetos funcionais de seus locais previstos de um uso para ambientes artísticos. Qual é a vanguarda que mexe muito com isso? Que tem esse lema de a arte não é coisa séria? Muito bem, acertou quem respondeu dadaísmo. O importante é captar a ideia de movimento, de velocidade, tradutora do espírito do novo século.
Qual é a vanguarda que mexe muito com tecnologia, com futuro, com movimento, com fábrica, indústria, velocidade? Futurismo. A retratação da negatividade, do horror e a insatisfação em relação ao mundo externo produzem deformidade na expressão artística. Qual é a vanguarda que mexe com isso? A vanguarda do quadro O Grito, a vanguarda expressionista. Letra B. A valorização do inconsciente, da imaginação, do misterioso e do maravilhoso produz ambientes de sonho, à margem do mero exercício lógico. Qual é a vanguarda que mexe com isso? Com o mundo dos sonhos, com o onírico? Muito bem, a vanguarda surrealista, daquele bigodudinho, aquele bigodudo que tem o bigodinho retinho assim, Salvador Dalí. Por último, o artista decompõe geometricamente os objetos, sugerindo novos planos, novos pontos de vista e diferentes perspectivas. A única que sobrou foi a vanguarda cubista, que é a letra A. Por fim, na página 16, nós temos que associar as pinturas, as letras aqui, aos nomes corretos que elas têm. Então, o expressionismo é a letra B, do quadrinho do Grito. O cubismo é a letra A. O futurismo é a letra D. O dadaísmo é a letra E. E o surrealismo é a letra C. Então, aqui a gente finaliza a nossa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre as questões, sobre o que nós passamos na aula passada, mandem um e-mail, falem comigo pela plataforma e até a próxima aula.